Olá, eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta. Trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Neste vídeo quero conversar com você sobre fobia infantil e o tratamento que a captação pode oferecer. Ele é feito através dos pais, a criança não fica presente durante a sessão. Pode ser feito online também, então você que me ouve de qualquer parte aí do Brasil ou mesmo em outras regiões do mundo, podemos fazer a sessão de captação para o seu filho, para a sua filha. O resultado da captação psíquica para crianças costuma ser muito rápido e muito efetivo. Já tivemos mais de um caso onde com uma sessão houve a erradicação do sintoma. A criança passou a entrar em contato com o objeto fóbico sem ter nenhuma crise de ansiedade, nenhum sinal de angústia. Tem sido muito comum a fobia de cachorro, né? Então eu vou trazer aqui para você como é que isso acontece. Então, os pais trazem a queixa, nós começamos a acessar o campo dessa criança que tem 4 anos e meio, 5, 6 anos. E nesse caso que eu vou trazer, mais de uma existência, essa criança era um homem que morava em um bosque, em mata, floresta, e era um caçador, né? E me lembro bem, porque eu fui eu que acessei o material, né? Eu que incorporei essa personalidade de caçador, e me lembro, assim, das cenas, é muito impactante, porque existia a necessidade, o gosto pela caça, mas também num ambiente de muito risco. E apesar desse caçador ser bastante experiente, isso não impedia que ele corresse risco. E num momento em que ele está caminhando com muito cuidado, eu visualizava assim árvores muito altas, né? Ele caminhava com muito cuidado, ele é atacado por um lobo e ele é morto por esse lobo e recebe muitas mordidas, e aí a vivência é terrorífica, né? Porque é uma vivência não só pela dor, mas pela impotência, né? E por ter sido pego de surpresa, apesar de ter todo o conhecimento daquele local, ele não pôde impedir esse ataque. Por ser, mesmo sendo experiente, ele não pôde impedir esse ataque. Então, vem muita raiva, muita impotência, muito sofrimento. Era um homem relativamente jovem, então ele deixou esposa, filhos, e isso contribuiu para que houvesse também um pesar, uma tristeza muito grande. Então nós fazemos o trabalho socorrendo essa personalidade, porque nesse caso ele estava caído ainda, ferido. Então, a personalidade ela pode se manter por muito tempo no local do desencarne, principalmente se for um desencarne violento, pelos seus próprios sentimentos, pelo ódio, pela impotência, pela não aceitação de que aquilo aconteceu. Isso acaba mexendo no orgulho da personalidade. Como eu, um caçador experiente, caio nessa, né? Passo por isso. Então, todos esses sentimentos contribuem para que a personalidade fique no local, às vezes desacordada, às vezes consciente ou mais ou menos consciente, e aí ele foi socorrido, né? Eu sintonizo, incorporo essa personalidade, ele vai contando através de mim, no início com dificuldade para se comunicar, né? Ele teve ferimentos na nuca, na garganta, então tinha dificuldade no início para se comunicar, e aí o terapeuta vai conversando com ele, vai fazendo toda uma aplicação de cromoterapia para melhorar essa situação. E aí então nós fazemos todo um trabalho de socorro, de esclarecimento, e essa própria personalidade ela é convidada a conhecer vidas anteriores a dela, para entender melhor por que isso aconteceu, para entender outras vivências,
né, pelas quais ele passou em vidas anteriores, às vezes vidas muito antigas, né? E aí ele vai entrando em contato com situações onde ele encurralou pessoas, onde ele atacou pessoas nessa região, né? Onde ele interrompeu a vida de pais de família também. E aí ele acaba atraindo para ele, não por castigo, vamos abandonar essa ideia de que é um castigo, né? Mas é uma consequência, o próprio campo da personalidade nessa existência pode solicitar uma vivência difícil para entender ou para dessa forma saber o que é estar no lugar daquele outro que ele feriu em outra existência. Então, esse conhecimento que a personalidade vai tendo na sessão de vidas anteriores a essa onde ele se sente vítima, traz uma compreensão bastante ampliada de si, de tudo que ele vivenciou, e isso o ajuda nessa vida onde ele foi atacado por esse lobo, o ajuda a sair dessa condição de autorrecriminação, de vitimização. E aí ele é encaminhado para tratamento no mundo espiritual. A criança que está passando pelo quadro fóbico é apresentada a ele, né? Então ele toma contato, a criança não está na sala de atendimento, mas ele consegue perceber essa criança, que é a sua ponta encarnada hoje, e a partir desse contato e de saber que tem uma nova personalidade em ação no mundo físico, com uma vida toda pela frente, com muitas questões para resolver, com muito aprendizado a ser vivenciado, essa personalidade, ela aceita ser socorrida e começar a abrir mão, né, de todo esse ódio, de toda essa revolta. O que acontece com o garoto atendido? Deixa de chegar nesse garoto toda essa emanação negativa, todo esse campo mental de terror em relação ao lobo, né? E a criança hoje, ela se desconecta desse objeto fóbico, não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido. É possível também, e isso já foi realizado em consultório, que os pais, pensando na criança sensitiva, acessem essa criança, e é possível que o terapeuta converse com a criança que está incorporado na sensitiva. E a criança vai respondendo, e o terapeuta vai conversando com ela, vai mostrando situações, vai falando, e a criança vai compreendendo, né? E ela tem falas que os pais, ao ouvir, podem dizer: nossa, ele fala isso mesmo, é assim que ele se refere à questão dos cachorros e tal, né? E aí a criança vivencia uma mudança interior a partir desse diálogo. E ao ser essa parte da criança que está incorporada pela sensitiva, ao ser acoplada novamente, né, à estrutura, ao agregado humano dessa criança hoje, ela vai diferente. E aí o que os pais nos relatam após essa sessão de captação é que a criança começou a se relacionar com cachorros, começou a se aproximar, conseguiu até tocar um cachorro. Isso que eu estou trazendo não é um caso, né? São vários, como eu disse no início, especialmente fobia de animais, nós temos atendido. Algo que aconteceu também num atendimento com uma outra criança, né? Onde teve também ataque de animais, mas aí não era um lobo, era um grupo. O que aconteceu é que esse que foi atacado numa vida passada por 3 animais, ele tinha como pai o mesmo pai da vida atual. Então,
como a situação que ele viveu na vida passada estava configurada de uma forma muito semelhante, né? Quando ele tem um vínculo com o mesmo pai hoje, ele pode vivenciar algo semelhante também a partir de uma viagem, por exemplo, para um lugar onde tem montanhas, bosques. Ele pode fazer a conexão com essa vida passada, onde ele também era um garoto e foi atacado por lobos. Especialmente se a criança chega na idade também, onde ela passou por algum trauma ou ela desencarnou por um trauma, um acidente, seja um evento da natureza, seja com animais, quando essa ponta encarnada hoje chega nessa idade, pode sim começar a aparecer um quadro psicopatológico com sintomas que vão se intensificando e limitando muito a vida dessa criança. Então, é isso que eu queria trazer para que você vá tendo mais conhecimento sobre essa técnica incrível que é a captação psíquica. E se você se interessar, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato e nós podemos conversar mais a respeito, caso você tenha interesse. Sobre atendimento de criança, não é só em quadros de fobia, né? Nós já atendemos também criança com transtorno obsessivo compulsivo, crianças com rituais muito sofridos, né? Que são próprios dos quadros de transtorno obsessivo compulsivo. E aí nós vamos encontrar outras vivências passadas contribuindo para essa situação, para essa psicopatologia, né? E aí o que eu faço no final da sessão com os pais, como trabalhei como psicóloga há muito tempo, tenho a formação em psicanálise, é possível fazer no final da sessão orientação dos pais, né? Porque aí nós não vamos ficar só com o material que vem para a captação em relação às personalidades de outras vidas. Eu sinto que é muito importante poder ouvir também esses pais e poder fazer uma orientação em relação a como eles estão lidando com a criança, o que é dito, como pode ser lidado de uma maneira mais saudável, tradução, né, do que a criança diz, que eles podem não compreender exatamente o que a criança está tentando transmitir. Então, nós também na sessão de captação, no final, reservamos um tempo para essa conversa, para explicações, entendimento e fazer a orientação dos pais com conhecimento do desenvolvimento infantil e a partir desse meu conhecimento na área da psicologia. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Se você considera esse conteúdo interessante, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, porque alguém pode estar precisando dessa ajuda e pode ter uma grande mudança na família, né? Porque esses sintomas, eles são mensageiros também de que a família precisa olhar para algo, de que a família precisa rever questões. E quando nós atendemos uma criança com neurose fóbica, com distúrbio do sono, com transtorno obsessivo compulsivo, enfim, nós acabamos atendendo todos da família. Acho que é importante eu dizer isso. Quando nós atendemos uma criança, nós atendemos também personalidades do pai, da mãe, de um irmão, de uma irmã. Todos são atendidos. Termina por ser um trabalho de terapia familiar, né? Mas atendemos as vidas passadas e as dificuldades que essa família tem hoje, baseadas em problemas e dificuldades que já tiveram em outras vidas, às vezes ocupando outros lugares, às vezes compondo
os mesmos lugares, formando a família tal como é hoje. Então, divulgue esse vídeo porque pode ter alguém que vai se beneficiar muito dessa técnica e que às vezes nem conhece, nem sabe que existe, tá? E se você gostou também, se inscreva no canal que eu vou trazendo mais material desse tipo para você. Dê seu like, eu deixo um abraço e agradeço muito.